A nossa próxima convidada vem de Guimarães e, no ano 2000, viu a sua vida mudar por completo. Um acidente alterou a sua condição física e, a partir desse momento, teve de reaprender a viver. Uma história de superação para conhecer já a seguir. E vamos já conhecer a Sara, que está aqui já à nossa espera. Vou dar mais um beijinho à Sara, apesar de que já nos cumprimentámos ali fora. Olá, Sara. Já estivemos aqui a conversar, porque a Sara até saltou de paraquedas e tudo. Oh, meu Deus, Não, como é coisa que que eu jamais faria. Eu não sei, não digo jamais, mas... Eu jamais mesmo. Sara, bem-vinda. Sim. Está bem Muito disposta? obrigada, sim. O ano 2000 foi um ano de grandes mudanças. Sim, E sabemos que não queríamos ir muito por aí, mas temos que contar a história, está bem, Sara? Sim, Não é nosso Sim. estilo a explorar as coisas menos boas, mas na verdade esse momento é um momento determinante, não é? E que acaba por alterar, como a que Sara depois nos explicou aí muito bem na pré-entrevista que fizemos, acaba por alterar muita coisa e até a sua forma de encarar a vida. Mas vamos a esse momento em particular para que as pessoas percebam o que é que aconteceu. Pronto, eu no ano 2000 sofri um acidente, eu estava a trabalhar num café ao fim de semana. Obviamente eu sofri um acidente de trabalho, que eu tive que subir um balcão que não tinha portas. E, entretanto, eu como estava a pé e sou bastante alta, eu tenho 1,74 m, pronto, estava um colega cá fora e ele na brincadeira tentou-me pôr ao carro-chus e basicamente ele desequilibrou-se e eu caí. Uma coisa... Desculpa o adjetivo, mas mesmo muito estúpido, é o que se costuma dizer, o chamado acidente estúpido, não é? Exatamente, foi uma brincadeira que ninguém diria que iria Mas, ter a não se percebeu muito consequência. a gravidade da situação, Sim, pois sim, não, Sara? não. Fez uma cirurgia depois? Sim. Mas a Sara, se calhar, ir um bocadinho atrás só para percebermos, a Sara percebeu-se que há alguma coisa de muito grave, porque caiu, a altura era de 1 metro e pouco, Sim, não era? sim. Metro e meio. Metro e meio. Apercebeu-se logo que alguma coisa de grave se estava a passar. Eu, na altura, aquilo que me apercebi é que realmente e como eu estava de costas, aquela parte em que eu senti que me estavam a puxar, esses 10 segundos foram cruciais até hoje, porque isso ficou, obviamente, na cabeça. Aquele medo de cair ainda hoje é um bocadinho difícil de superar. Pronto, Mas quando chegou à ambulância, quando foi assistida, a Sara não conseguia ver, por exemplo, não é? Portanto... Não, eu na altura tive essa sensação que efetivamente eu conseguia ouvir, eu conseguia sentir que estava mal, até porque eu recordo-me disso, porque eu gritava com 12, obviamente, Claro. eu parti a coluna, mas estava naquele estado um bocado inconsciente e que eu conseguia ouvir as pessoas, conseguia ouvir a sirene da ambulância, mas obviamente não tinha a percepção ainda da própria gravidade do acidente. Só tive essa percepção quando chegou ao hospital e os enfermeiros começaram a... Sim. E isso não sentia. Não. Aí eu recordo-me que, pronto, é óbvio, que deixei de sentir as pernas e como tinha muitas dores, eu comecei aí só a vir àquele estado de consciência em que eu senti que realmente era uma coisa bastante grave e que supostamente iria mudar a minha vida. Mas percebeu isso sozinha ou há um momento em que os médicos lhe comunicam isso? Obviamente, depois de ser operada e depois de ter acordado a anestesia, é óbvio que o choque inicial daquilo que o médico lhe diz muda o nosso estado de consciência e foi isso que realmente aconteceu. Eles tiveram que dar a notícia tanto à família como a mim de que realmente tinha partido a coluna e que efetivamente não saberiam qual iria ser o desfecho, porque naquele momento eu deixei de andar, portanto eu deixei de sentir. E foi operada quantas vezes, Sara? Duas. A primeira correu bem, exato. Sim. A segunda, nem por isso. Não, a segunda correu bastante mal porque, aliás, vou voltar um bocadinho atrás e foi aí que o meu estado de consciência mudou um bocadinho até hoje. Porque eu senti efetivamente que estava a morrer, eu tinha muitas dores de cabeça, sentia-me mal, sentia vómitos, eu não conseguia ver direito as pessoas e pronto, na altura as enfermeiras... Isso ainda antes da segunda cirurgia? Sim. As enfermeiras diziam que realmente que pronto, podia ser a fragilidade da situação, mas quando detectaram realmente que eu já estava ali num estado mesmo
de quase inconsciência, eu tive um ato a ter refletido e, no fundo, que eu acho que mudou um bocadinho a minha vida, foi de chamar um padre e dizer que realmente eu não me estou a sentir bem. Eu sinto que, neste momento... Eu estou arrepiante isso. Mas a Sara nunca foi... Não, é assim, eu sou católica, mas eu mas nunca fui muito praticante e eu acho que naquele momento abriu-se um bocadinho a porta daquilo que eu sinto até hoje, de me tornar um bocadinho espiritual, porque eu acho que a conversa que eu tive com ele e aquilo que eu lhe disse no momento em que tive essa conversa com o padre, em que eu lhe disse que realmente eu neste momento aquilo que eu quero é morrer. Eu sinto que a minha vida mudou, eu não sinto nem objetivamente o que é que eu vou fazer de futuro, mas ele disse uma coisa clara e hoje eu tenho a certeza que é por isso que eu estou aqui e que tenho essa força de vontade e coragem, que ele disse um dia, tu há de perceber que aquilo que nos acontece tem um sentido. Oh, Sara, vamos voltar a esse momento que para nós, que nunca passámos por uma situação destas, é muito interessante e provoca-nos curiosidade. A Sara diz que sentiu que estava a morrer. Sim, senti. Mas não havia uma percepção por parte dos médicos daquilo que a Sara estava a sentir. A Sara sentiu-se a ir para o outro lado. Sim. Como é que era essa sensação? Consegue explicar-nos? Essa sensação até hoje eu tenho no escuro, porque eu não me lembro da cara dele, eu não me recordo efetivamente da pessoa, o corpo e a cara em si. Estamos a falar do Só padre? do padre. Sim. Isto para explicar que realmente o meu estado era bastante mau, não é? E efetivamente eu não conseguia ver direito as pessoas, eu sentia-me mal, sentia que efetivamente havia ali alguma coisa que... Sentia-se a desligar? Que me estava a desligar e a levar-me para o outro lado. Eu acho que foi esse clique que eu tive de chamar uma pessoa a nível da igreja, que eu sempre fui uma pessoa católica, mas não praticante, porque eu acho que os nossos atos e o bem nós praticamos todos os dias. E essa conversa que eu tive com ele, que eu acho que foi o ponto que mudou a minha vida, no sentido da energia que eu senti, da força que ele me deu. E ele disse-me claramente, e eu lembro-me e recordo-me... Só se recorda das palavras, não se recorda palavras, da pessoa, não. nem do nome. Não. Incrível. Mas eu recordo-se da sensação que essas palavras lhe provocaram Eu recordo... de imediato. Eu recordo porque numa situação de muita fragilidade, aquelas palavras foram cruciais para mim e mudaram a minha vida. Eu acho que se não fosse aquele momento, aquelas palavras, aquela condição de positividade que ele passou para mim, eu acho que hoje eu não estaria aqui. Eu acho... É impressionante. É impressionante. É impressionante isso. O que pode fazer um ser humano por outro num momento de grande vulnerabilidade, seja ele padre ou não, não é? Mas... eu também acredito, mas gostava de saber a opinião da Sara, que a força veio de si própria, não é? Sim. E justamente foram as palavras que ele me disse, quando nós estamos mal, quando estamos em baixo, quando nós queremos morrer, quando queremos desistir, um dia tu saberás que efetivamente a tua vida vai ter um objetivo. E a minha vida efetivamente tem um objetivo hoje, que foi através do meu acidente, foi através da minha história de vida que eu ganhei coragem, que eu encarei, que mudei efetivamente até em termos de comunicação, que era uma pessoa muito tímida. Hoje consigo falar para bastantes pessoas e passar a palavra e a esperança e a mensagem que nós estamos cá por um motivo e aquilo que nós quisermos fazer pelos outros é aqui, é no dia-a-dia. E depois desse momento, o que é que começou por fazer? Em que é que, em termos práticos, a sua vida mudou? A minha vida mudou porque eu tive, a partir desse momento, eu tive 3 anos internada no Hospital da Perlada, como é óbvio, a fazer reabilitação e tudo isso foi muito importante para eu conseguir ser a pessoa mais autónoma possível, independentemente de me deslocar numa cadeira de rodas ou não. Eu hoje em dia sou uma pessoa completamente autónoma, faço tudo sozinha. E nesses 3 anos em que eu estive internada, é que estive praticamente desligada do mundo e que uma pessoa vê o mundo através de um vidro de um hospital, como é óbvio. Embora nós ali dentro
convivemos com muitas histórias de vida, porque estavam muitas pessoas na mesma condição que eu e algumas delas bastante piores. E algumas muito sozinhas, que foi uma coisa que a impressionou Sim. bastante, não foi, Sara? Porque a Sara tem uma família que sempre a apoiou em tudo. A minha família apoiou-me sempre, eu acho que os amigos também me apoiaram, acho que é por isso que eu estou aqui hoje, acho que é por isso que eu tenho esta força e, efetivamente, aquelas palavras de todas aquelas pessoas que eu conheci, de todas aquelas histórias, mudaram em mim uma parte em que eu disse realmente não é isto que eu perspectivo para a minha vida, não é num hospital que eu quero morar, eu quero ter uma vida normal como qualquer outra pessoa e sinto que a força que eu ganhei naquele momento em que falei com aquela pessoa tão importante e mudou a minha vida fez um clique de consciência e dizer assim, através daquilo que eu sou, daquilo que eu sinto, da força que eu tenho, eu acho que o dom da palavra que me deram neste momento é poder ajudar outras pessoas como eu. E até ao ponto de experimentar desportos radicais, que era uma coisa que já tinha pensado antes. Ou Não, nunca. Eu acho que é curioso e continuo a dizer isto muitas vezes. Eu faço muito mais coisas agora, efetivamente, que fazia antigamente. Mas o que é que faz, por exemplo? A nível de desportos radicais, o que é que A nível de experimentou? esportes radicais, eu já experimentei o surf, já fiz slide 2 vezes no maior cabo da Europa, que é em Ribeira de Pena, já saltei de avião, pronto, já fiz o curso inicial de mergulho. Qual foi esta sensação, Sara? Ai, Sara, não me convide. Conte lá, Não conte Sara. comigo, Sara. O que é que Não, é extraordinário, porque lá está, isto é um paradigma de pensar, efetivamente a pessoa está numa cadeira de rodas e a sociedade pensar realmente a pessoa está numa cadeira de rodas e não consegue fazer nada. Não, isto demonstra efetivamente quando existe força, quando nós queremos, conseguimos fazer tudo e mais alguma coisa e eu acho que é isso que eu faço hoje em dia, é demonstrar às Era pessoas... essa então a sua missão, como Era dizia essa aquela a minha pessoa que ainda hoje não sabe quem é. Não. Mas eu fiquei muito curiosa. Quem é que chamou essa pessoa? Foi alguém do hospital? Sim, E não conseguiu depois ir atrás da pista para descobrir quem é este Eu, homem? na altura, tentei entrar em contacto com o São João, que foi onde eu fui operada, e tentei falar com eles, mas efetivamente até hoje eu não obtive essa resposta, porque acho que o capelão do hospital, inclusivamente, já está reformado. E eu sinto que eu adorava conhecer essa pessoa, porque devo-lhe um bocadinho Da sua... a minha segunda oportunidade de vida de estar aqui. É porque eu estava a pensar que estamos na televisão e que eventualmente esta pessoa poderia... Estamos na televisão. Estamos, imagina tu. Esta pessoa poderia estar a ver o programa e podia sei lá, depois e identificar-se estabelecer um contacto consigo. Acho que consigo. seria importante para si, seria eventualmente bonito para si também que isto acontecesse, claro. E em que circunstâncias é que, que importância teve esta associação, a Essência Humana? A Associação Essência Humana tem toda a importância para mim hoje em dia, porque eu conheci através de um desfile de moda que fiz o ano passado nas Cabos Ferreira. Mais uma das coisas que faz, não é? Exatamente. Muito bem. E ao conhecer estas 3 mulheres de um coração enorme e que acho que todas nós nos identificamos no sentido de poder ajudar o próximo, e acho que é isso a nossa missão. A Sara é lá voluntária, não é? Eu faço parte da E direção. a vogal também. Sim, sim. E através da associação eu tive a feliz sorte do projeto Sara Coutinho, que é um relato da minha história de vida online, destes 17 anos pós-acidente, ter sido apadrinhado por esta associação, de promover todos os eventos que eu tenho feito até hoje, desde a área da moda, desde o lançamento do livro que estou a escrever agora e que isso será também um marco na minha vida, de poder transmitir aos outros a minha experiência e um relato de poder tornar o projeto Sara Coutinho um livro, que isso é um dos sonhos que não me falta a concretizar e estamos a trabalhar nele. E também através da moda ter sido apadrinhada pelo projeto In Fashion, o meu agenciamento como modelo profissional, agora em janeiro, e acho que tudo isso são vitórias que eu tenho vindo a conseguir, de superação, que me orgulham imenso, e aquilo que eu quero efetivamente é que outras pessoas, na minha condição, ou efetivamente com deficiência ou não, que consigam passar pelas mesmas experiências que eu, sentir o orgulho que eu sinto através desta associação. E sente que o facto da Sara ser assim provoca, porque a Sara fala com muita gente, com certeza, através da internet, das redes sociais,
outras pessoas em cadeira de rodas que sentem que isso de facto é uma inspiração grande e que lhes dá força para não desistirem? Eu acho que sim, é óbvio que através das palestras em que eu tenho feito, através dos workshops que tenho participado, através de várias empresas que me convidam para dar o testemunho de vida, eu acho que até na própria sociedade em si isto provoca uma abertura de mentalidade, de dizermos que realmente quando nós queremos nós conseguimos, não é uma cadeira de rodas que impede ninguém de viver, tem uma vida perfeitamente normal. E eu acho que isto cria um clique na sociedade, dizer assim, realmente aquilo que nós estamos a fazer aqui é viver o agora, é ajudar os outros, é podermos efetivamente fazer deste mundo um mundo melhor, um mundo inclusivo, que isso é a minha grande paixão neste momento. Grande Sara. Muito Vamos bem, falar grande um bocadinho Sara. com a Paula. Paula Carvalho, tem microfone ali? Tem. Olá, Paula. Olá. Tão simpática. Olá, Paula. A Paula Carvalho, Olá. que é Presidente da Direção da Essência Humana. Explique-nos lá os objetivos desta E associação. depois fala-nos desta força E da Sara, natureza, claro. da Sara. Bem, depois deste testemunho, eu cada vez que reouço este testemunho fico emocionada, porque de facto a Sara é o nosso projeto, é um dos nossos projetos. Nós temos 11 projetos de inclusão social. E o projeto Sara Coutinho é aquele que neste momento estamos a divulgar e convido desde já todas as empresas que queiram abraçar esta causa, contactem a Associação Essência Humana através do Facebook ou do nosso e-mail e possam, juntamente connosco, fazer a diferença através da igualdade, porque realmente a Sara é a pessoa que representa muitas outras, que muitas vezes falta-lhes a motivação para saírem de casa, para fazerem coisas diferentes. Mas quando pede apoio às empresas é para quê? Qual é o objetivo específico do projeto? Por exemplo, a Sara tem, uma das iniciativas da Sara é realizar ações portanto, promocionais, por exemplo, de hotéis com turismo acessível ou com acessibilidades. Portanto, o apoio que nós precisamos é divulgar o projeto a empresas que possam ter, obviamente, o retributo da utilização da Sara como cara da acessibilidade, digamos assim. Portanto, esse apoio também poderá ser para o lançamento do livro dela, que está terminado, mas que falta publicá-lo, e que, claro, precisamos de apoio de empresas e de instituições que se queiram juntar a nós na realização destes projetos. Então, na realização dos projetos da Sara, é isso? Da Sara. Eu pensei Portanto, que tivesse... a moda, o livro e, obviamente, mostrar ao país e ao mundo que pessoas portadoras de uma deficiência que podem ser muito úteis e serem motivadoras e inspiradoras, tal como a Sara é. Eu estava a fazer esta pergunta porque pensei que pudesse abranger mais pessoas, percebe? Mais projetos. Nós temos um outro projeto, por exemplo, é o projeto Down Cooking, onde nós temos uma parceria com uma pessoa que está na nossa associação, que ela ama, digamos, este projeto e foi fundadora deste projeto e que desenvolvemos ações de sensibilização onde os meninos ou adultos com síndrome de Down podem contribuir para uma inclusão social e para alertar e para sensibilizar que a sociedade precisa de nós todos. Pois é isso, então abrangem outras... Exatamente. Portanto, nós Ok. temos 11 projetos. O In Fashion é um outro, onde a Sara também se inclui. Portanto, a inclusão de pessoas portadoras de deficiência ou não, que tenham um sonho, por exemplo, para realizar na área da moda. Nós tentamos, através das nossas parcerias, concretizar esses sonhos. E a Sara é um outro exemplo que adora a moda e que foi agenciada e que já tem feito trabalhos muito interessantes e muito bons na área da moda. Portanto, a nossa missão é, acima de tudo, trazer para junto de nós e para o mundo, basicamente, a inclusão social a todos os níveis, não só com deficiência, mas com outro tipo de patologia, que possam sentir-se úteis, sentir-se felizes. Sentir-se iguais. E sentirmos iguais, exatamente. Muito Paula bem. Carvalho, muito obrigado. Eu que Obrigada, agradeço. Paula. Eu que agradeço. Obrigada. Sara, muito obrigado. Obrigada, eu. Ter vindo ao nosso programa foi, de facto, um testemunho incrível. Desejamos as maiores felicidades. Boas festas também. Muito obrigada. Obrigada, Um bom igualmente. Natal, um Bom ótimo Natal. ano para a Sara e que consiga então cumprir todos estes projetos. Sim, sim. Tá? O Muito próximo é o obrigada, livro, boa não é? tarde. Já tem Exatamente. título? A vida da Sara, A exatamente. vida da Sara. Ok. Obrigada, Sara. Sara Coutinho. E lá vai a Rita.
para mais um recadinho.